Amigos patriotas, o que vamos trazer hoje é gravíssimo e precisa ser ouvido por todo o Brasil. Não é exagero dizer que estamos diante de um dos maiores escândalos envolvendo o governo Lula desde que ele voltou ao poder. O deputado Alfredo Gaspar, bolsonarista, ex-procurador de justiça e agora relator da CPMI do INSS, denunciou que o governo petista meteu a mão em nada menos que 6 bilhões de reais do dinheiro dos aposentados brasileiros. 6 bilhões. Esse valor não é só um número frio. Ele representa a vida de milhões de brasileiros que trabalharam duro, contribuíram durante décadas, acreditaram no sistema de aposentadoria e agora descobrem que seu dinheiro pode ter sido desviado, usado de forma criminosa. Estamos falando de pais e mães de família, idosos que hoje lutam para pagar contas, comprar remédios, sustentar suas casas. Gente que deveria estar sendo respeitada, mas que o governo parece tratar como caixa eletrônico para bancar seus esquemas. A CPMI do INSS foi instalada para investigar fraudes em descontos indevidos em aposentadorias e pensões. Relatórios da própria Controladoria Geral da União e da Polícia Federal apontam um esquema bilionário que movimentou mais de 6 bilhões de reais. E agora, com Alfredo Gaspar na relatoria e Magno Malta na presidência, a esquerda entrou em desespero. Por quê? Porque sabe que dessa vez não vai ter tapinha nas costas, não vai ter abafamento, não vai ter pizza. E o recado de Gaspar foi direto: o governo Lula meteu a mão no dinheiro dos aposentados. Não é uma frase solta, é uma acusação que joga luz em algo que o brasileiro já sente na pele. Pergunta rápida: você conhece algum aposentado que reclamou de desconto estranho, de dinheiro que sumiu, de benefício que veio menor? Pois é, não é coincidência. Isso tem acontecido em todo o país e agora vem à tona de forma organizada, dentro de uma CPMI que pode revelar a extensão real do problema. Vamos lembrar quem é Alfredo Gaspar. Não é um aventureiro da política. É um ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas, um homem com histórico de combate ao crime e à corrupção, e que agora, como deputado, se coloca contra esse esquema. Ou seja, não estamos falando de alguém sem preparo. Estamos falando de um relator que sabe investigar, que sabe analisar provas e que não tem medo de enfrentar o sistema. O que mais incomoda o governo Lula é justamente isso. A CPMI está nas mãos da direita. Magno Malta, que preside, é um senador combativo, conhecido por não ter medo de bater de frente. Alfredo Gaspar, como relator, já mostrou que não vai aliviar. E a base petista sabe que não terá como controlar o andamento dessa investigação. Por isso, a pressão vai aumentar. Eles vão tentar desacreditar, vão dizer que é perseguição política, vão tentar usar a velha narrativa de golpismo contra a oposição. Mas não adianta. Os fatos estão aí e não podem ser escondidos. Agora, vamos pensar juntos. 6 bilhões de reais desviados. O que daria para fazer com esse dinheiro? Seriam milhares de leitos hospitalares, escolas de qualidade, medicamentos, investimentos em segurança. Mas não. Esse valor foi drenado de quem mais precisa, os aposentados. Isso mostra a lógica perversa da esquerda no poder, que sempre coloca seus interesses acima da dignidade do povo. E aqui cabe uma reflexão importante. Quando o governo mexe no dinheiro do aposentado, ele não está apenas cometendo um crime financeiro. Ele está cometendo um crime moral, um crime contra a dignidade da pessoa humana. O idoso, que deveria ser protegido, vira alvo. Isso não pode ser normalizado. Isso precisa ser denunciado, exposto e combatido. A grande imprensa, como sempre, vai tentar amenizar. Vai falar em falhas no sistema, em descontos irregulares, como se fosse algo simples, quase um erro de digitação. Mas sabemos que não é. 6 bilhões não somem do nada. 6 bilhões não desaparecem por descuido. Isso é esquema, isso é roubo, isso é corrupção. E mais, esse escândalo atinge em cheio a narrativa de Lula de que estaria governando para os mais pobres. Ora, que governo é esse que retira dinheiro de aposentados? Que governo é esse que finge proteger os vulneráveis enquanto desvia bilhões de quem não tem voz? Isso não é governar para os pobres, isso é explorar os pobres. A CPMI do INSS vai ser um divisor de águas. Se for levada a sério, pode expor um dos maiores rombos do governo petista e abrir espaço para uma reação popular gigantesca. E aqui entra o papel da oposição e de todos nós, cidadãos conscientes. Precisamos acompanhar, divulgar, cobrar, não deixar que essa CPI acabe em pizza. Porque sabemos que eles vão tentar, vão usar a máquina, vão tentar comprar narrativas, mas não podemos deixar. Amigos patriotas, não é de hoje que o governo Lula é acusado de corrupção, mas quando se mexe com aposentados, o nível da gravidade sobe. Estamos falando do povo mais vulnerável, que deveria ser protegido. Não dá mais para aceitar. O Brasil precisa reagir. Se você também está indignado com essa denúncia, deixe seu comentário aqui embaixo. Diga o que você acha que deve acontecer com esse governo que mete a mão no dinheiro dos aposentados. Compartilhe este vídeo. Ajude a espalhar a verdade que a grande mídia não mostra. E claro,
Se inscreva no canal pela Pátria News, ative o sininho e venha com a gente nessa luta pela liberdade, pela justiça e pela soberania do nosso país. Porque o dinheiro do povo é sagrado e não pode ser usado para sustentar corrupção.